Doutor, boa noite, tudo jóia? Boa noite, doutor Gabriel, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus. Doutor, obrigado por participar, obrigado por aceitar o convite de participar dessa live. De verdade, me sinto honrado pelo tempo que o senhor dispôs para a gente conversar um pouco sobre essa área que o senhor atua. Confesso que eu não conheço muitos advogados tributaristas, acredito que são poucos, e é por isso que eu preciso que o senhor esclareça como que funciona esse mercado, como que a pessoa ingressa nele e tudo mais. E antes da gente começar, doutor, eu quero dar os parabéns aos alunos que descobriram hoje o resultado da segunda fase do exame da ordem. Então, se você está nos assistindo, recebeu um resultado positivo aí, parabéns para você. Se você não foi aprovado, continue estudando, não desista, siga adiante, porque tanto eu quanto o doutor, nós tivemos que passar por essa fase, foi difícil, nós nos esforçamos, às vezes nós reprovamos sim, mas nós conseguimos a aprovação no final das contas. Então, doutor, primeiro, muito obrigado, viu? Boa noite a todos que estão aqui na live. Eu quem agradeço o convite do Dr. Gabriel, né, para estar aqui participando e para estar falando um pouquinho dessa matéria, né, que é, no caso, direito tributário, em especial a advocacia, né, no direito tributário, que é igual o senhor falou, realmente a gente quase não vê profissionais, né, porque o nicho que ele está bem um pouco mais fechado. Eu só peço desculpas, talvez um pouco pelo barulho, porque eu moro aqui em frente ao campo do Vila Nova e eu verifiquei agorinha que está tendo jogo hoje. E o pessoal que eles exageram um pouquinho no barulho. Mas, vamos lá. Então, advocacia tributária. Por que tem tantos advogados, tão poucos, né? Desculpa, tão poucos advogados tributaristas? O primeiro problema que eu vejo, ele já começa ali na base educacional. O que seria essa base educacional? Seria a própria faculdade. Isso é algo que eu percebo em várias universidades, várias faculdades. Por quê? Nós temos apenas 2 semestres de direito tributário, em que nós mal vemos o direito material em si. Nós vemos ali a diferença dos tributos, nós também estudamos alguns impostos mais a fundo, mas assim, não é nada muito em que dá para a gente, de fato, reconhecer o direito tributário. É apenas ali naqueles pontos principais e pronto. E outra questão que eu vejo, porque a advocacia, ela não funciona apenas com direito material. O direito material, ele é apenas uma chave, mas se você não tem o direito processual, não tem como você advogar. Isso é para qualquer área do direito. Então, quando você olha as grades das faculdades, nenhuma quase tem como matéria obrigatória o direito processual tributário. É sempre uma matéria optativa. E eu falo isso, por exemplo, na minha formação, eu estudei aqui na PUC, e só tinha uma turma de direito processual, que além de ser optativa, era no horário à tarde, que chocava com o horário de estágio de muitos alunos. Então, para aqueles que querem se especializar numa advocacia tributária, já fica mais difícil se não tem essa base educacional, se as próprias faculdades elas não disponibilizam um conteúdo mais profundo, principalmente um conteúdo processual, que ele é muito importante para o nosso exercício da advocacia. E aí, além disso, o direito tributário já é uma matéria que ela é taxada, né, digamos assim, como uma matéria difícil de aprender. E quando é que o pessoal geralmente aprende? Que eu vejo que os advogados tributaristas, eles estão se aprofundando mais justamente na segunda fase da OAB. Inclusive aqui também já parabenizo aqueles que foram aprovados, né, com saiu o resultado na segunda fase da OAB, e aqueles que não foram aprovados, continuem persistindo que uma hora vai. É muito estudo, é muito difícil, mas uma hora vai. Sim, certeza. E é sempre difícil, né? Para todo mundo tem dificuldade, as pessoas falam assim, fico na luta, não consigo, não é para mim. Não é assim. Você se esforça, você consegue ser aprovado. Doutor, uma coisa que você falou que me chamou a atenção foi a negligência do ensino da graduação nessa parte do direito tributário. Eu tive aulas com professores de direito tributário que não advogavam na área tributária. Então, eu tive aulas de professores que eram apenas professores. Eu não, quando eu digo apenas, eu não estou desvalorizando a profissão de professor, não. Eu digo que o professor ali, ele estava preparando o aluno para a academia, vamos dizer assim, para dar aula de direito tributário, para ensinar processo tributário. Eu não tive professores advogados na área tributária. Eu acredito que isso seja também uma questão que atrapalhe até uma forma de chamar a atenção ou despertar a atenção dos alunos para atuar nessa área. Porque se nem o professor que está ensinando essa disciplina advoga nessa área, isso passa a impressão de que
não é interessante, que é algo que os alunos acabam indo atrás dos professores que advogam nas áreas de atuação das matérias que eles ensinam na faculdade. Então, vamos lá. Por exemplo, o pessoal gosta muito do direito do trabalho na faculdade de direito penal, porque geralmente o professor de direito do trabalho, ele é um advogado trabalhista, e o professor de direito penal, ele é um advogado criminalista. E aí o professor traz exemplos de casos do escritório, de casos reais, e isso faz a matéria ficar extremamente interessante. Agora, no direito tributário, não. Geralmente o professor não atua ali, nessa área, e esse é um dos motivos, acredito eu, que faz com que a matéria não seja interessante para atuar no futuro ou para chamar a atenção dos alunos, né? Exatamente, doutor. O que nós vemos, o senhor usou o termo totalmente correto, que o que a gente aprende ali na faculdade, ele é para academia. Nós aprendemos ali, e além de tudo, ainda o direito material, né? É o direito material para academia. Então, muitas vezes, isso já afasta os alunos que tenham contato com o direito civil, principalmente, né? Que, do meu ponto de vista, ali a área do direito, nós mais temos contatos durante a faculdade, porque são... no meu caso, foram 7 semestres de direito civil, mais 5 semestres de processo civil. Tem o direito penal, tem o direito do trabalho, aí nisso já vai direito do consumidor e tudo mais. Então, acaba que os alunos, eles já, por si só, já vão para essas outras áreas. E aí, como eu estava já até entrando um pouquinho nesse assunto da OAB, quando vai lá fazer a prova da OAB, a segunda fase, já cai drasticamente o número de alunos que faz tributário, que é quando muitas pessoas vão ter aquele primeiro contato com o processo tributário, ou seja, já não são tão pessoas que se sentem atraídas pela disciplina em si, por conta disso que o doutor comentou, que é a questão de, que ainda mais na OAB, né, que nós sabemos que é uma matéria que é para advocacia, então você vai naquilo que você já tem uma similaridade maior. Aí quando pega e você chega lá, e tem o primeiro contato, aí é que o pessoal vai descobrir de fato o que seria uma advocacia no direito tributário. Isso eu falo só do ponto processual, e isso ainda com base naquilo que nós vemos na OAB, que nem é de fato o que nós vemos na prática, que ainda assim é um pouco essa questão do acadêmico, né? Porque quando vai para a prática é totalmente diferente, né? A gente sabe como é que é. Apesar de seguir aqueles ritos, seguir o direito material, mas muita coisa muda. Então, desse ponto de início, eu já vejo que isso é um dos principais pontos, que a própria base educacional, ela falha isso em preparar os advogados tributaristas, que se eles precisarem se eles querem, né, realmente atuar nessa área, eles precisam procurar muito mais uma especialização para que consiga ter um contato maior. E isso, eu falo assim, que para mim, qualquer área, se um advogado ele quer de fato atuar naquela área, ele precisa de uma especialização. Nós vemos muitas matérias na faculdade, e apesar de ter uma afinidade ali, a especialização ela te prepara muito melhor. Você vai ter um conteúdo muito aprofundado. Então, não tem como você se querer ali atuar em uma área fortemente se você não tem essa especialização. Mas no caso do direito tributário em si, eu vejo que nós precisamos correr um pouco mais atrás disso, porque é uma matéria que ela já foi ali um pouco menos escolhida, um pouco negligenciada, então nós precisamos. Inclusive, eu verifiquei aqui que o professor Júlio Anderson, que eu admiro bastante, entrou na live, agradeço bastante aqui a presença dele, que é um professor de direito tributário. Inclusive, queria muito ter pego o processo tributário com ele, mas era, inclusive, a turma que chocava com o horário do meu estágio, que eu mencionei agorinha. Não, que bacana, bacana. Doutor, e assim, a especialização, ela visa lucro também, né? Então, assim, a especialização, ela vai buscar e ministrar matérias e conteúdos nas áreas que tem maior quantidade de pessoas interessadas. Então, acaba que as opções de especialização ficam muito reduzidas nessa área do direito tributário. E como o doutor falou, não tem um incentivo na graduação para atuar, para seguir nesse caminho. E como que o doutor, então, escolheu mexer com isso? Você se formou, ninguém te incentivou? Conta um pouquinho da história do doutor, como que você entrou nessa área? Eu entrei nessa área, foi assim, eu não sabia nada de direito tributário, eu estava ainda mais ou menos ali no meu 5º período, e eu fazia estágio no Tribunal de Justiça, e eu acabei criando um laço de amizade com uma das assistentes, na vara civil mesmo, e após o juiz se aposentar, ela foi para a 3ª vara da Fazenda Pública Estadual, que de Goiânia, que é a vara especializada em execuções fiscais. E como a gente tinha criado, né, esse laço de amizade dentro do Tribunal de Justiça, quando você faz estágio, você pode ser relocado. E eu não estava mais ali sentindo que eu estava aprendendo mais coisas na vara civil,
E eu conversei com ela e falei, Jéssica, eu queria aprender sobre essa questão da execução fiscal e tudo mais, me parece um assunto interessante. Então, acabou que eu fui pedir remoção, relocação, e fui relocado lá para a vara de execuções fiscais aqui de Goiânia. E foi quando eu vi, foi assim, um tiro no escuro, né? Porque você pegar e você querer estagiar numa área que você ainda não tem contato, porque direito tributário, pelo menos na PUC, eu tive nos oitavo e nonos períodos. E então, eu ir para lá foi assim, um tiro no escuro, mas acabou que eu me apaixonei bastante. Foi por isso que eu acabei me aprofundando muito. Quis muito pegar processo tributário, não consegui, mas mesmo assim consegui fazer tributário na segunda fase do AB. Foi quando eu aprendi bastante. Logo depois eu já engatei aí na especialização. Que bacana. Então, foi por acaso mesmo, Sim. né, doutor? Porque se dependesse de incentivo de alguém, de algum professor, de alguma turma, de alguma mentoria, o senhor não teria de forma alguma entrado nessa área. Doutor, ok, o senhor percebeu então que tinha uma afinidade com essa área do direito tributário e tudo mais. Agora, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o mercado. Como que foi a partir do momento que você encerrou a fase da graduação, pegou sua OAB e se apresentou no mercado como um advogado tributarista? Quais que são os perfis dos clientes que buscam o senhor? Os clientes, eles buscam geralmente advogados mais experientes. Existe espaço para advogados que se formaram agora, que querem atuar nessa área? Porque, de fato, eu tenho um conhecimento muito reduzido a respeito do mercado jurídico tributário. Se o doutor conseguir explicar isso, vai trazer muita clareza para a gente a respeito desse assunto. Certo. Então, sobre a questão desse mercado. Quando o advogado ele é recém-formado, é muito difícil. Já vou dizer assim direto. Tanto é que eu já saí da graduação e poucos meses depois eu já estava na pós. E no mesmo ano que eu formei, eu já engatei no mestrado. Porque eu verificava o tanto que era mais complicado, assim, para quando você não tem experiência. O direito tributário, ele, na prática, é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver ali, porque ele já se diverge muito das outras matérias, apesar de se ter aquela questão, por exemplo, o processo, beleza, a gente aprende, mas a gente sabe como é que funciona na prática. O direito tributário, as ações, elas se divergem das demais, então é como se fosse um rito próprio, é igual o direito do trabalho e direito civil, não é a mesma coisa. Então, o direito do trabalho, ele também tem essa divergência, então aquele advogado recém-formado, justamente por conta dessa base educacional, para ele conseguir atuar, lógico, ele consegue, porque nós estamos sempre buscando estudos, sempre se atualizando, mas é muito mais difícil. Então, aquele advogado que ele é recém-formado na graduação, para ele conseguir um cliente é muito difícil, primeiramente porque ele não consegue oferecer assim, um conteúdo mais certeiro. Então, lógico, todos nós precisamos de experiência, mas no caso do direito tributário, o que eu vejo é que realmente você precisa buscar isso. E sobre a questão do mercado. O mercado, eu vejo que ele é bastante fechado. Por quê? Porque geralmente essas empresas, o que eu vejo é porque, assim, no meu caso, eu trabalho mais com contribuintes empresariais. E empresas, elas já possuem uma questão jurídica muito mais bem formada. Elas já possuem um escritório de confiança deles e por aí vai. Então, para que nós, que somos advogados recém-formados, igual eu vou fazer 2 anos de OAB, para que eu consiga atingir esses clientes é muito mais difícil. Por quê? Porque é um mercado que, além de ser difícil ter poucos profissionais, aqueles escritórios que são maiores, que são renomados, e com muita razão, porque principalmente aqui em Goiânia tem escritórios muito bons em direito tributário, eles já estão com esses clientes. Então, é uma questão bastante também de indicação, mas que vai por um viés mais de empresas que já possuem uma assessoria jurídica formada, que já possuem um escritório de confiança. E o direito tributário é uma questão que, assim, a gente nunca pode brincar com o direito do cliente. E isso é algo que lá no escritório em que eu trabalho a gente reforça bastante, a gente nunca pode negligenciar o direito do cliente. E isso, no caso do direito tributário, os clientes eles são muito cientes disso. Então, eles só vão naqueles advogados em que ele realmente tem uma confiança. Então, se o advogado tributarista ele quer captar um cliente, além de ter esse desafio, ele tem que demonstrar muita confiança, ele tem que mostrar vários outros fatores que, muitas vezes, claro, não desvalorizando, perdão, não desvalorizando as outras áreas, até mesmo porque, como é difícil atuar no direito tributário, eu ainda hoje pego algumas ações
fora do direito tributário, assim como o direito civil, o direito do trabalho, que é a área do doutor, que eu também gosto bastante de direito do trabalho. E então acaba que o cliente ele fica com medo, porque principalmente no caso dos empresários. Porque quando é pessoa física, uma impressão que eu tenho é que os clientes, beleza, eles têm aquele receio, eles querem defender o seu direito, mas tudo bem. Porém, quando se trata da empresa, ultrapassa... Ai, peço desculpa, acabou aqui. Eu peguei um resfriado. Mano, eu acho que tá todo mundo gripado, doutor. Eu tô no interior de Minas e aqui tá gelado, não tem noção. Sim. Doutor, essa questão, rapidinho, essa questão de ter um cuidado maior na parte do direito tributário, eu acredito que é porque quando a discussão é tributária, o valor é alto, não é? Principalmente na parte empresarial. Então, o advogado ele tem que ter o cuidado, porque ele não está mexendo com 5 mil reais, ele não está mexendo com 10 mil reais. E, às vezes, no direito do trabalho, às vezes a gente pega ações dessa amplitude, que é uma rescisão errada, que vai dar 5 mil reais, 10 mil reais. E acaba que o advogado trabalhista fica com vários processos com valor bem reduzido, e você ganha o cliente pelo atendimento. E na Justiça do Trabalho, o cliente ele não é tão instruído. Eu acho que é aí que está o X da questão. O cliente, ele não sabe exatamente nada. Então, você, advogado, se você demonstrar o mínimo que seja de conhecimento na área do trabalho, por exemplo, é o exemplo que eu estou dando, você já faz um bom atendimento. Agora, na área tributária, eu acho que é diferente. Lá, os clientes eles já são mais instruídos, principalmente a parte empresária, né? Então, você tem que demonstrar um conhecimento muito maior. Você tem que oferecer um atendimento com uma qualidade muito mais profunda, porque aquele perfil de cliente é mais instruído e ele vai saber se você está acertando, se você está errando ali no próprio atendimento. É mais ou menos isso, não é? Exatamente, doutor, perfeito. E, além disso, porque além daquele fator da pessoa física, beleza, o direito da pessoa física, mas o direito tributário, ele mexe muito com patrimônio quando se trata do empresarial. E quando se trata de patrimônio, o pessoal ele já fica com um receio muito maior. Então, assim, eles vão naquele profissional que ele tem confiança. E, além disso, quando se trata de empresarial, a gente trabalha muito junto com a contabilidade. Então, o cliente, o que eu vejo em muitas consultas, em muitas reuniões, o cliente chega e fala, mas porque meu contador falou isso, isso, isso. Então, acaba que o cliente, ele realmente é bem mais bem instruído. Doutor, fica à vontade, tá? Tá todo mundo resfriado, tá todo mundo mal. E, doutor, eu assemelho muito, se o doutor não puder falar, fica à vontade, tá? Mas eu assemelho muito a advocacia tributária com a advocacia trabalhista empresarial. Porque a advocacia trabalhista empresarial, também, você tem que chegar para o cliente com atendimento com profundidade. Porque o dono da empresa, ele já consultou os advogados, às vezes ele tem um escritório que já faz o atendimento preventivo e o atendimento processual, a defesa processual. E para captação de clientes na área trabalhista, para empresas, a gente tem essa dificuldade. Porque se você apresentar o mesmo atendimento que você apresenta para o empregador não vai te contratar. Porque existe essa instrução, existe essa dificuldade. E a advocacia trabalhista também atua frontalmente com a contabilidade. Cálculo trabalhista, rescisão, tudo mais. Então, eu preciso de um departamento pessoal, eu preciso de um departamento de recursos humanos, o advogado trabalhista precisa. E eu acredito que o mercado fechado do direito tributário está na habilidade que o advogado tem de comunicar com o empregador com o dono da empresa, com o empresário, comunicar com o departamento contábil e comunicar com o cliente, para trazer toda essa dinâmica de atendimento. Eu acho que é por isso que os advogados fogem dessa área, porque exige várias habilidades do advogado. Conhecimento técnico, comunicação, negociação. E para você ser um advogado que tenha todas essas habilidades, isso demanda tempo, e é por isso que eu acho que o advogado que acabou de formar não é contratado por esses grandes clientes que o doutor comentou, né? Exatamente, doutor. Essa questão de empresa ali, né, trabalhar no caso, né, os reclamados, que são a advocacia trabalhista empresarial, ela se assemelha muito nessa questão com a advocacia tributária para empresas. Porque o cliente, que ele é empresário, ele está mais bem instruído, ele possui um contato maior, seja com o contador, seja com outros empresários. Então, é um cliente que, para a gente, ele é mais difícil um pouco de captar do que aquele que é pessoa física, que no caso da Justiça do Trabalho seria, né, os empregados. Então, é totalmente esse sentido mesmo, porque o mercado ele já é um pouco mais fechado
E dentro disso, assim como no direito do trabalho, essas empresas, elas já possuem, em sua maioria, uma advocacia ali na qual elas já possuem um confiança, um escritório, em que elas recorrem quando elas possuem alguma demanda. Entendi. Então, doutor, vamos lá. Formei em Direito agora, peguei a minha carteira da OAB, tenho afinidade com direito tributário, quero atuar nessa área, já percebi que a primeira dica que o doutor tem é especialização. Vai fazer uma especialização, vai fazer um mestrado, mas é necessário advogar num escritório especializado em direito tributário para eu ganhar experiência prática, processual, ou a especialização prepara esse advogado para atuar sozinho como autônomo? Certo. Sobre essa questão, primeiramente, nós temos várias especializações muito boas, já voltadas para essa prática, que já dão uma base muito boa. Sempre é bom, né, igual a questão que o senhor falou sobre ir para um escritório especializado. Isso, do meu ponto de vista, é uma das melhores coisas, porque ali você vai ter o contato, de fato. Ali você vai estar sendo bem preparado. Mas aquele advogado, que ele é recém-formado, ele faz uma especialização, e aqui eu já deixo um adendo. Direito tributário, ele está casado com direito empresarial. Não tem jeito, não tem para onde correr. Eu sei que na graduação muita gente vê os dois como dois vilões, que são o direito empresarial e o direito tributário, mas aqui tem um casamento entre essas duas áreas. E hoje nós já temos muitas especializações que elas são focadas no direito tributário e empresarial. Então, assim, para aquele advogado que ele acabou de formar, o meu conselho é se especialize e, de preferência, em direito tributário e empresarial. Por quê? Eu falo isso porque eu fiz uma especialização dessas e nessa especialização, além de ver as duas matérias, ainda teve a questão do processo tributário, teve a questão também do processo administrativo, que é muito mais ainda negligenciado do que o direito processual tributário em si. Se o judicial já é ali, já deixar de lado o administrativo, então nem se fale. E ele é muito importante. E é uma área para quem está querendo começar a advogar no tributário, é uma área muito atrativa. É uma área que realmente compensa você também. Então, se especialize, mas também fique de olho aberto para aquela área que você acha que vai te atender melhor. E no caso do direito tributário empresarial, do meu ponto de vista, é uma especialização muito boa, para que você possa ter essa visão maior, para que você possa começar de fato a atuar. E quando eu comecei a advogar, eu fiz apenas a especialização e eu comecei a advogar já autonomamente e já com alguns clientes tributários. Porém, também aqui já não vou esconder muito, mas estando no escritório com a questão do direito tributário, facilita bastante o caminho, porque ali eu tenho uma facilidade maior em alcançar, primeiramente, o público, o mercado, e assim já facilita a atuação. Não, sem dúvida. E outra, o escritório te dá toda uma estrutura, né, para você atender o cliente, para você demonstrar que você tem suporte técnico, você tem suporte fático, você tem história. Você passa uma segurança para o cliente no sentido de que, se você não conseguir resolver determinada situação em concreto, você tem toda uma equipe por trás, supervisionando seu trabalho e tudo. E eu acredito que você alcança mais rápido. Você vai alcançar seus objetivos de toda forma, através da especialização, através do estudo, através da sua comunicação, mas através do escritório você consegue clientes mais rápido. Eu advoguei em escritório também que focava na parte empresarial, do direito do trabalho, e acabou que as pessoas elas se vincularam a mim de tal forma que quando eu saí desse escritório as pessoas me procuravam, porque eu consegui oferecer um atendimento e aquele escritório ele serviu para mim como uma forma apenas de eu alcançar esses clientes, né? Então, acho que a melhor estratégia, então, que o doutor poderia dar como uma forma de dicas para advogados que acabaram de se formar terminou de formar, busca uma especialização e vai arrumar um serviço no escritório especializado em direito tributário. Porque você vai sair da especialização preparado tecnicamente e você vai sair do escritório preparado com experiência, não é isso? Exatamente, doutor. E eu imagino que uma grande maioria do público do senhor também deve ser daqui de Goiânia, não sei muito bem, o meu e em Goiânia nós temos escritórios muito bons. E isso aqui em Goiânia, em direito tributário, a advocacia ela é muito especializada. Porém, aquela questão, são poucos escritórios que possuem toda essa notoriedade, que possuem todo esse, né, essa questão da advocacia especializada no direito tributário. Mas aqui em Goiânia,
aqueles advogados que são recém-formados, ou então aqui em Goiás, que moram no entorno, em Goiânia é uma cidade que, para se desenvolver no direito tributário, é bom. Porque, além disso, ainda tem esse outro fator, que acaba sendo algo vantajoso. Tem poucos escritórios. Então, se você sai ali da faculdade, você faz uma especialização, você vai para um escritório, você aprende, e depois você consiga abrir o seu próprio escritório, se você for um profissional que está bem formado, que tem uma boa base educacional, que claro, que nós mesmos que temos que correr atrás, seja fazer uma especialização, seja fazer um mestrado, e ainda ter esse conhecimento técnico, para você se destacar, não vai ser fácil. Mas é muito mais tranquilo, digamos assim, do que talvez em outras áreas do direito. Essa é uma visão que eu tenho. Por quê? Goiânia é um polo que está muito bom no direito tributário, mas que ainda é muito nichado e que tem poucos escritórios. Então, aqueles que querem se tornar advogados tributaristas e querem construir carreira, construir um escritório próprio, porque muitas vezes, para muitos, né, por exemplo, trabalhar em um certo escritório durante a vida toda tá ótimo, mas para outros não. Algumas pessoas gostam de ter autonomia, gostam de ser, né, ou gostam de ter o seu próprio escritório. Isso, lógico, eu penso que muita gente é assim, eu também penso muito em ter o meu próprio escritório, mas sabemos que cada pessoa é de um jeito. Então, mesmo que você queira ficar trabalhando em um escritório que seja ali para outros advogados, Goiânia oferece bastante questão, bastante opções, mas também você pode acabar construindo algo próprio. Perfeito. Não, e também, pelo fato de o mercado ser bastante nichado, eu acredito que os escritórios de destaque da cidade, por exemplo, que Goiânia é uma cidade grande, e os escritórios de destaque da cidade, eles não conseguem suprir toda a demanda. Então, acho que é interessante até essa contratação por meio desses escritórios de advogados que queiram atuar para cobrir essa demanda maior, mas também abre portas, abre espaço para um advogado bem educado na forma técnica e na experiência. E aí, se você se destaca no mercado, não tem o porquê você estar prestando serviço para um escritório se você tem um know-how, se você tem toda uma rede de relacionamentos para você poder oferecer serviço nessa área tributária. Doutor, a advocacia trabalhista, ela teve uma alteração significativa depois da pandemia, porque hoje existe a possibilidade da tramitação do juízo 100% digital, o que me possibilita como advogado, até mesmo que produz conteúdo jurídico na internet, a fazer atendimentos de pessoas em qualquer lugar do Brasil. Então, eu atendo no Rio de Janeiro, eu atendo em São Paulo, eu atendo no Acre, Amazonas. Isso facilita porque se precisar propor uma ação lá, eu consigo daqui de Minas mesmo. Isso é possível no direito tributário ou o advogado que formou em Goiânia e quer montar um advogado em Goiânia só consegue os clientes dessa região? O meio digital, atualmente, ele facilitou para todos nós. Em sua maioria, no caso de processos judiciais, que eu já deixo uma abertura para um assunto que eu quero falar um pouco mais na frente. No caso judicial, já é tranquilo essa questão de, principalmente, fazer protocolos, de realizar o acompanhamento processual. Ele é mais tranquilo e nós conseguimos fazer já no Brasil inteiro. Mas, quando se vai para a parte ali do administrativo tributário, já é complicado. Aí também sobre atendimento de clientes. Dá para fazermos, né, esse atendimento remoto com clientes de vários locais do Brasil. Porém, outra questão que eu percebo no caso da advocacia tributária é que, principalmente dos clientes empresariais, eles gostam ainda da pessoalidade. Eles gostam de ir até o escritório, gostam de encontrar com o advogado ali cara a cara. Então, essa é uma questão que, no caso de advogados tributaristas, que o público são principalmente empresários, essa é uma questão que dificulta um pouco mais ainda quando se trata do meio virtual. Porque esses clientes, eles querem ver como que é o escritório, eles querem ver o advogado ali pessoalmente e querem conversar. Então, tem essa questão em relação aos clientes. Quando é um cliente que ele é pessoa física mesmo, que é mais tranquilo, até que eles não se importam tanto, mas no caso dos empresários tem essa questão. Retornando um pouco sobre a questão do administrativo. O advogado que ele vai trabalhar no administrativo, até aqui dentro de Goiás, é um pouco complicado. Eu falo isso porque eu estava com um caso mesmo no escritório que não sei se eu posso dizer a cidade, mas enfim, é uma cidade do interior que fica aos 200 quilômetros de Goiânia, e para ter acesso aos autos, eu precisei de ir até lá.
Então, é bastante complicado, porque o que nós conseguíamos ver eram os movimentos, e bem poucos ainda pelo sistema, mas para ter acesso às manifestações, às decisões, nós precisávamos nos deslocar 200 quilômetros de distância apenas para ver, né, qual que era aquele andamento no processo. Ah, não, aí fica caro, né? Fica caro para o cliente, fica caro para você. Mas eu acredito que essa realidade vai mudar. A gente está informatizando tudo, se Deus quiser, há um futuro bem próximo, até mesmo os procedimentos administrativos, eles vão se informatizar. E, doutor, na advocacia tributária, é possível resolver basicamente tudo de forma administrativa? É necessário acionar o procedimento administrativo antes de ingressar com a ação judicial? Ou dá para resolver tudo na justiça se você quiser judicializar tudo, ir atrás dos honorários de sucumbência, ir atrás disso tudo? Como é que funciona essa dinâmica? Certo. Sobre essa questão, o processo administrativo, muitas vezes, ele não costuma ser eficaz. Lógico, tem a questão da defesa administrativa, tem toda a questão do trâmite processual, mas o que eu verifico é que uma grande maioria dessas demandas, elas precisam ser judicializadas. E o processo administrativo, o processo judicial tributário, pelo menos eu vejo uma vantagem muito maior em relação aos outros. Que, como você tem essa diferença, por exemplo, que não é como se fosse um direito civil, que eu até dei aquele exemplo, que é, por exemplo, direito civil e direito de trabalho, são ritos diferentes. E o rito do direito tributário, do meu ponto de vista, ele é muito bem desenhado. Então, quando nós vamos ali para a questão do judicial, não costuma dar tanto trabalho processualmente dizendo, principalmente pelo fato de que as ações no direito tributário, do direito processual tributário, elas são muito bem delimitadas. Basta você verificar qual que é o momento em que seu cliente ele se encontra ali, a situação do cliente, ele vai chegar, ele te apresenta a situação dele e com base nisso você já fala. É igual, quando o advogado já possui toda uma experiência, eu bato o olho e falo assim, isso aqui é um caso da ação tal. Só de verificar e falar assim, nossa, eu recebi uma notificação lá em casa. O cliente fala assim, eu falo assim, tudo bem, então esse tipo de ação. Quando nós temos essa visão, por isso que é tão importante, inclusive, buscar a especialização, principalmente da questão processual. Porque o rito do direito tributário, ele flui muito bem. Então, o que eu verifico é que ir para a questão do judicial, muitas vezes é uma solução melhor. Porque o administrativo, o que eu vejo também é que ele está abarrotado. O nosso direito administrativo tributário possui muitas ações, é um procedimento muito moroso, e é um procedimento em que, novamente, eu reforço aquilo que a gente não pode estar brincando com o direito do cliente. Então, muitas vezes, a gente recorre à questão judicial até mesmo por se ver um pouco sem opções e para resguardar o cliente ao máximo. Não entendi. E outra, a decisão administrativa não faz coisa de julgada material, né? Isso pode ser alterado depois, tem toda essa questão de insegurança e tudo mais. E uma dúvida que eu tenho, doutor, resolver problema tributário na parte administrativa, é necessária a presença do advogado ou o cliente pode se virar sozinho, tentar se virar sozinho no administrativo? Porque eu acredito que se houver a possibilidade dele se virar sozinho, é isso que faz abarrotar o sistema do processo administrativo, né? Então, sobre essa questão do administrativo, para mim, do meu ponto de vista, ela é imprescindível a presença do advogado. Por quê? O direito tributário, para a gente, às vezes, já dá um trabalho. Imagina para aquela pessoa que ela resolve por conta própria. Então, para aquele advogado que ele não possui uma experiência já no direito tributário. Então, ele ir até o direito, até o processo administrativo tributário e tentar verificar por conta própria, é um tiro no pé muito grande. Processo judicial tributário já é fundamental que seja um advogado tributarista por conta do rito próprio e tudo mais, mas quando se trata de administrativo tributário, eu costumo até falar, é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque é complicado, como outra questão que o pessoal lá no escritório fala muito, que o Estado ele é um dos maiores violadores de direito. E quando a gente verifica essa questão do administrativo tributário, ele é um tiro no pé para aquela pessoa que ele vai por conta própria, que ele
quer ir, que ele fala, não, beleza, deixa eu verificar aqui o que está acontecendo. Então, talvez um advogado que ele não possui especialização. Porque, tudo bem, o advogado que não possui especialização, ele pode ir, pode verificar, né, o que está acontecendo, mas até que ele consegue entender, até que ele procura um estudo, porque, igual, nós conseguimos atuar em outras áreas, desde que nós, né, procuramos, desde que nós estamos ali se aprofundando nos estudos. Mas, nesse caso, eu verifico que é um pouco mais complicado. Então, o melhor mesmo, apesar de a gente ouve muito isso, né? Ah, procura advogado especialista, mas nesse caso realmente é crucial. Não, excelente. É porque, igual você falou, não pode brincar com o direito do cliente. Isso é uma questão séria. E, doutor, uma dúvida minha, tá? Na área do trabalho, porque eu relaciono muito as outras áreas da advocacia com a minha para eu tentar entender a dinâmica. Na área do trabalho, eu tenho uma advocacia muito não contenciosa. Eu sempre tento não levar para o judiciário, tento resolver de forma amigável. Tem uma situação que envolve um litígio trabalhista, por exemplo, eu estou pela parte do empregado. Eu faço os cálculos, entro em contato com a empresa, vejo se existe a possibilidade de um acordo extrajudicial para a gente homologar em juízo. Se não for possível, eu tento de todas as formas. O processo judicial é em última instância mesmo, né? Assim, as partes estão intransigíveis, eles não querem discutir. Aí sim eu vou para o processo judicial, porque a gente sabe que o processo judicial é caro, o processo judicial demora, o processo judicial dá trabalho. Agora, no direito tributário, você está contra o Estado, né? Então, como que é? Existe a possibilidade de fazer acordos extrajudiciais? Existe a possibilidade de resolver sem ser no processo, sem ser com procedimento administrativo, só entre ali um procurador e um advogado, ou isso não existe? Doutor, primeiramente, eu sou assim como o senhor. Para mim, o acordo é sempre a melhor solução. Então, eu estou sempre procurando fazer isso. E, para mim, seria maravilhoso se no direito tributário também fosse assim. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade. Porque, como o senhor mencionou, quem está ali do outro lado é o ente tributante, seja a União, o Estado ou então o município. Então, para que nós conseguimos fazer um acordo, não é possível, a não ser que seja por meio de um processo administrativo, por meio do qual a gente já tenta anular ou então mitigar um débito. Então, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a gente não tem esse contato, por exemplo, do trabalhador e da empresa, algo que dá para a gente conversar, negociar, chegar num acordo e finalizar sem ter que entrar com a ação judicial. Porque ali, tudo bem, vamos supor, assim, o advogado ele quer tentar fazer um acordo. Se ele for lá na prefeitura, eles vão simplesmente, por exemplo, na prefeitura não, desculpa, se ele vai na Cefaz, a pessoa simplesmente fala assim, tudo bem, então entra com procedimento administrativo. Ele não vai falar, não, então vamos negociar ou então tentar fazer algumas questões. Claro, tem algumas outras possibilidades, como por exemplo, o fisco pode oferecer um parcelamento, que assim, poderia até ser uma forma de acordo, mas que não chega a ser uma negociação. Por exemplo, que a gente pega, apresenta os cálculos e fala, não, vamos fazer assim, assim, assim. Não, mas tem as medidas que podem ser simplesmente assim, que é mais uma imposição por parte do fisco, né? Que nós falamos, beleza, tudo bem, queremos negociar esse débito. Tá, então você pode parcelar nessa forma aqui. Não tem a parte da negociação do acordo. Então, as questões a serem discutidas numa possível negociação, na verdade, são impostas, né? Então, isso atrapalha a negociação e, na verdade, não existe negociação nesse caso, né? Se existe imposição, não existe negociação. E, doutor, acredito que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa a respeito do direito tributário, mas, assim, se o doutor tiver mais alguma coisa que o senhor queira dizer a respeito dessa área, fique à vontade. E se o pessoal que está nos assistindo também tiver alguma dúvida sobre essa área de atuação, aproveite que o doutor está aqui ao vivo para responder as perguntas, porque depois vai ter que entrar em contato com o doutor e fazer uma consulta, né? Isso. Sobre essa questão, um ponto que eu acho que eu já até está maçante aqui, mas se você quer se especializar no direito tributário, para advocacia tributária, tem que fazer uma especialização, seja uma pós-graduação, seja um mestrado, mas procure, se especialize, porque o direito processual tributário, ele é diferente dos outros direitos processuais, não é, apesar de seguir um pouco ali o rito do direito processual civil, se tem muitas diferenças. Então, assim, quando, por exemplo, eu pego um processo em que eu vejo uma manifestação de um advogado que ele não atua no direito tributário, é nítido. A gente
que já tem esse costume, a gente já percebe de cara quando o advogado ele não possui, né, essa atuação no direito tributário. Então, se você quer se aprofundar, se especialize, é difícil para o advogado recém-formado já atuar diretamente no direito tributário, é muito difícil, mas não é impossível. Tem várias questões e a especialização, porque eu também sou uma pessoa que eu defendo bastante a base educacional. Então, corra atrás. O direito tributário, apesar dele parecer nichado, por conta do que nós vimos ali na faculdade, que são aquelas 5 espécies de tributos, basicamente, tem várias atuações. Nós temos o direito tributário internacional, que, inclusive, eu fui me aprofundar já no mestrado, isso porque eu nem faço mestrado aqui no Brasil, porque aqui no Brasil nós nem temos tanto isso. Isso é, inclusive, outra dificuldade, que muitos advogados, quando querem se especializar em uma área, eles precisam sair para fora do país, o que para muitas pessoas é inviável e também demonstra uma seletividade da área, porque não é todo mundo que consegue. Igual o direito tributário internacional, claro, nós aqui conseguimos pesquisar e tudo mais, mas para você conseguir uma especialização é um pouco mais complicado, e inclusive direito tributário internacional é uma área que eu sou apaixonado por ela, que eu adoro muito, mas que também é aquela questão, né? Ficou praticamente na academia, no meu caso, que na prática ainda não estou atuando, mas tenho muita vontade. E se aprofunde em direito, além do direito tributário, tem que ter a noção do direito empresarial e também de contabilidade, porque o advogado tributarista ele vai trabalhar com direito empresarial e também com contabilidade. Então, esteja por dentro dessas matérias, porque são matérias que são fundamentais, elas são casadas ali com o direito tributário. E penso que era isso. Perfeito. Não, doutor, isso que o senhor falou, eu vejo demais na prática trabalhista. Vou fazer uma defesa empresarial, por exemplo. Eu olho a petição inicial e já identifico que esse advogado não é especialista em direito do trabalho. Já identifico de cara, já vejo a forma como ele escreve. Os pedidos, às vezes fazem pedidos que só são devidos lá no processo civil. E às vezes, doutor, já vi muitas vezes pedidos que só são cabíveis nos juizados especiais cíveis. O pessoal fazendo esse tipo de pedido lá na Justiça do Trabalho. Aí eu olhava para aquilo e falava, de fato, esse advogado não é especialista. E o problema disso não é o advogado não ser especialista, o advogado atender esse cliente. O problema é o prejuízo que vai trazer para o cliente. Porque eu digo sempre em todas as lives que eu discuto essa questão de ética na atuação, na prestação de serviço advocatício, você tem que honrar os honorários que você recebe. Então eu não vou pegar uma ação, vamos lá, de direito médico, sem a participação ou mesmo a parceria de um advogado especialista em direito médico, se eu não tenho habilidade para atuar nessa área. Da mesma forma, o direito tributário. Jamais vou tentar anular uma autuação, mesmo que seja no administrativo, sem estar em parceria com o advogado tributarista, porque eu vou desonrar os honorários que meu cliente vai dispor para essa prestação de serviço. E na prática, infelizmente, muitos colegas, eu digo com tristeza, muitos colegas acabam pegando clientes de todas as áreas e trazendo prejuízo para os clientes. E é por isso que eu fico feliz quando eu vejo o resultado do exame da ordem, o pessoal comemorando que foi aprovado, eu fico feliz. Por mais que o mercado hoje no Brasil tenha muitos profissionais, muitas pessoas inscritas na ordem dos advogados, mas eu acho que ainda assim o mercado tem que dar um oxigenado, tem que entrar gente nova, tem que entrar gente que se preocupa com a parte educacional, igual o doutor, porque advogado que não estuda, ele acaba prejudicando seu cliente. Isso o doutor deixou claro e isso deixou claro também em todas as nossas lives. Então, para todo mundo que está nos assistindo, se você tem uma demanda tributária, procura um especialista, procura o doutor Ramon, entre em contato comigo, que eu faço essa ponte imediata. Eu nem atendo esse cliente, porque eu não tenho competência para isso, nem para tirar uma dúvida, eu não sei, e eu não tenho problema em dizer que eu não sei, porque a minha área é outra, eu atuo em outra área. Então, se você quer um advogado especialista em direito tributário para resolver um problema empresarial da sua empresa, uma autuação que você discorda, enfim, se o assunto é tributo, entre em contato comigo que eu faço a ponte direta com o Dr. Ramon, para ele te atender, para ele tirar suas dúvidas e oferecer o melhor atendimento que eu sei que ele é capaz de fazer, porque ele atua especificamente nessa área. E, doutor, obrigado mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado por ceder esse espaço para estar aqui conosco, porque eu acho extremamente importante esse tipo de produção de conteúdo, porque na internet você não vê ninguém discutindo sobre como que é a carreira do advogado tributário. Você não vê isso na internet, esse conteúdo não é muito fácil, ele não é muito acessível,
E eu agradeço muito, doutor, por dispor dessas informações aqui hoje, tá? Eu quem agradeço, doutor, pelo convite, agradeço pela participação. É sempre bom esclarecer. Nós, como jovens advogados, sofremos bastante na pele, então repassar esse conhecimento para aqueles que ainda possuem, né, esse interesse, mas que não estão atuando de fato, é sempre muito edificante. E essa troca de experiências, ela é muito valiosa. Inclusive, eu parabenizo bastante o doutor pela iniciativa dessas lives, né, que estão acontecendo todas as quartas-feiras com advogados especialistas de cada área, porque realmente são bastante interessantes e são muito edificantes. Então, meus parabéns ao doutor também. Obrigado, doutor. Fica com Deus. Desculpa atrapalhar o descanso do senhor. Boa noite pro senhor, bom descanso e a gente se vê por aí, viu? Isso, doutor. Eu que agradeço. Fica com Deus também. Bom descanso para o senhor.